fórmula completa com vitaminas B5 e B6 para que isso se resolva na sua vida. O que você vai fazer agora? Vai ligar e acabar com essas dores de cabeça, deixar a frequência do seu cérebro perfeita como o mineral da vida. 0800 591 1137. 0800 591 1137. 50% de desconto, mais um massageador para você. Magnésio quelato. Joy. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Boa tarde. Já parou para pensar que em qualquer momento você pode ter mais intimidade com Deus? Então continue com a Musical e se alimente da palavra que transforma. Musical, mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. O que a família quer, a prefeitura faz. Faz o maior programa de moradias populares da história. E garante vaga na creche para todas as crianças. O paulistano quer, a prefeitura faz. Faz o Domingão Tarifa Zero para você viver São Paulo. E agora tem a faixa azul, salvando vidas no trânsito. Porque o que São Paulo quer, a prefeitura faz. Prefeitura de São Paulo. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Começa agora. Crescendo na Fé. Com o pastor César Cavalcante. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do bom e velho do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas, e que juntos exaltemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Fabiano 86. Bem-vindo, Fabiano. Quem me dera, pastor. Que Deus abençoe. Boa sexta-feira, um ótimo fim de semana. Você está terminando a semana com quantos, irmão? Eu tô com vergonha, pastor. Ontem teve cinema, né? Eu fui no cinema ontem. Mas cinema não engorda, fica tranquilo. Só engorda as coisas que a gente come. A gente come durante o filme, né? Então, infelizmente, eu voltei de novo para os 90. 90 zero redondo? 90 e 400.
Ah, Cheguei ontem, mais 80. meio quilo ainda, né? A mais, justamente, tá certo. justamente. Mas aí a pipoca não pode fazer isso aí, não, Então, irmão. mas foi Que pipoca, né, pastor? que você Foi trabalhou com? salgado e lanche, né? Salgado antes do filme e lanche depois. Então, mas você vê que o cinema mesmo não altera em nada a sua dieta. Na verdade, nem a comida engorda. É justamente a gente comer a quantidade que engorda. Exatamente, exatamente. Então você não é um bom exemplo hoje. Hoje eu não estou um bom exemplo. Vamos saber como vai ser o final de semana. Vamos tentar. Veremos na segunda-feira. Com a gente hoje participou no debate mais cedo o professor Matheus Rangel e está aqui com a gente hoje para participar do programa ao vivo também para responder perguntas. Então bora lá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor César. Estamos aí agora, perguntas e respostas, né? Vamos Isso tentar responder aí. Deixa eu melhorar seu microfone aqui, peraí. Você congrega onde? Lá em Campos, lá no Rio de Janeiro? Sou da Igreja Batista em Eldorado, pastor Fernando Trindade, uma igreja lá bastante expressiva na área da adoração. Tem um evento chamado 24 Horas de Adoração. Caramba! Como assim? Fica 24 horas? 24 horas. Aí tem batismo, tem evento, tem ato profético, um conjunto de eventos lá que começa geralmente na escola dominical e termina, né, no outro dia na escola dominical. Emenda vigília, tudo. 24 horas. Começa no sábado e termina no domingo? Caramba, que legal. Maravilha. Eu não tenho pique pra isso aí. Eu participo 1 ou 2 horas dessas 24. Mas é legal, muito bom, muito bom. Programa ao vivo, Crescendo na Fé, tá no ar. Então você chama e faz a sua pergunta ao vivo pelo telefone 4210 3060 de qualquer lugar do Brasil. Será que hoje liga alguém de longe? Vamos ver se chega alguém de longe aí. 011 São Paulo 4210 3060, 4210 3060. Ou pelo WhatsApp 98484 9988, 11 98484 9988. Vamos lá. Temos ouvinte por onde, Fabiano? DOH, Márcio. Então é pelo telefone. Justamente. Bora lá. Alô? Alô? Quem fala? Gustavo, paz do Senhor, pastor, tudo bem? Bem-vindo, Gustavo. Pai, você fala de onde? Tudo bem? Paulo aqui de São Paulo, eu sou da Assembleia de Deus, Bosque da Saúde. É o Ministério do Braz, né? Legal. Legal. Pois não, meu irmão? Tava acompanhando o debate aí, né? Há pouco tempo aí. Confesso que me mantenho na minha posição, né? E eu continuo acreditando na questão da condição em relação à salvação. Mas a minha pergunta é uma pergunta mais voltada em relação ao que eu acho que é uma doutrina humana. Eu tenho essa dúvida durante muito tempo e fica na minha cabeça. De onde surgiu essa questão de ter que ter carta de referência quando um membro decide sair da igreja por conta de questões particulares, ou porque se frustrou com alguma coisa, ou porque refutou heresias, enfim. Há essa necessidade? É bíblico isso? É uma doutrina humana? Como que funciona isso? O que os senhores pensam em relação a isso? Tá certo, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Então, eu creio da seguinte maneira, né? A igreja é uma instituição que tem o objetivo de servir a Cristo, mas ela também atua como uma organização. Isto é, ela tem que ter alguns tipos de preocupações morais, éticas, mas que não venha a excluir aquela pessoa que às vezes apresenta um comportamento um pouco mais à frente, ela tem uma atitude às vezes um pouco mais para cima, né? Então, essas pessoas, o próprio apóstolo Paulo diz que convém que haja herege entre vós para que os sinceros se manifestem. Então, esse tipo de dissensão, esse tipo de situação deve primeiramente ser tratado, mas caso a pessoa ela gere constantemente problemas, ou ela esteja numa igreja que às vezes, vamos supor, a igreja não acredita que deva ter tatuagem, a pessoa chega lá e quer fazer tatuagem, quer impor isso para a igreja, quer refutar a heresia da igreja, eu acho que a melhor maneira de você fazer é você sair desse ambiente e ir para um ambiente que você entende que pode servir a Deus com um pouco mais de liberdade, né? Essa é a atitude mais condizente. Tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo fala assim, esse não é o nosso costume, nem o das igrejas de Deus. Então ele traz ali uma certa advertência contra o hábito do véu, que era uma questão muito cultural, e algumas pessoas queriam, entre aspas, refutar aquela situação, né? Dizendo que algumas mulheres não queriam fazer a utilização do véu. E a palavra grega que ele utiliza para costume ali, que é synthetheian, ou seja, o syn é uma preposição que significa com, e thetheian significa residência. Então, o que é o costume? É você andar de acordo com a sua residência.
é você andar de acordo com o seu ambiente. Se você, de repente, não gosta, não se simpatiza muito com aquele ambiente, desde o período já da igreja primitiva, a gente vê que cada igreja tinha um costume, tinha um hábito. Alguns hábitos são pecaminosos e a direção da igreja é aquela que recebe a inspiração para poder tratar esse ponto. Caso não concorde, a melhor atitude é amigavelmente sair. Para finalizar essa resposta, Gálatas capítulo 6, verso de número 1 está escrito: vós, irmãos que sois espirituais, caso seja surpreendido em algum delito, alguma questão, os espirituais encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja tentado. Então, caso for surpreendido, chega para a pessoa, conversa, vê primeiro, viu que você não foi muito bem recebido ali, tenta, faz um propósito com o Senhor. E aí a questão da carta de referência vem para isso, porque realmente também tem pessoas desordeiras. Também tem uma palavra bem incisiva de Paulo, acho que é em Tito, capítulo 1, verso 10, se não me falha a memória, que ele fala assim, ó, que existem pessoas desordeiras às quais convém tampar a boca. Essa expressão é muito forte, porque tem gente que realmente está no corpo de Cristo para atrapalhar. E Filipenses 3:3, Paulo também fala para tomar cuidado com 3 tipos de perfis. O que eu estou querendo dizer? Que existem perfis que são danosos mesmo, e a carta de referência vem para poder peneirar essa situação. Ele fala para tomar cuidado com os cães, os da circuncisão e os maus obreiros. São 3 tipos de perfis que, quando entra na igreja, destrói. O pastor, acostumado a lidar com isso, o que é que ele faz? Ele indica ou não indica. Então, é isso. O texto de Romanos 16, o apóstolo Paulo está usando essa carta para recomendar a irmã Febe, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe e tal. É justamente em cima disso que o professor está falando, para que a recebais no Senhor, como convém os santos, ajudem ela no que ela precisar. Então, quer dizer, a igreja tomou uma dimensão mundial. Então, como eu vou saber a história desse irmão? Então, se ele vem recomendado por uma igreja, então você tem já o testemunho daqueles irmãos, sem necessariamente ter de ir lá pessoalmente e tudo mais. Fabiano, baixa o meu retorno aqui, por favor. Obrigado. Vamos lá, temos o que ao vivo pela frente? Abemos o WhatsApp. Então solta o WhatsApp. E atenção, final 2982. Você será o próximo na ligação. Vamos ver se vai funcionar. Solta aí, Fabiano. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, a todos da Musical FM. Me chamo Hélio, da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Pastor César, eu tenho 3 perguntas. A primeira é acerca da ceia, porque lá em Coríntios, Paulo comemorava a ceia com os irmãos com um banquete. E hoje nós comemoramos com um pedacinho de pão e vinho, né? E a outra é acerca se Deus ele abomina imagem, porque que ele pediu para Moisés colocar 2 anjos em cima da arca, uma escultura de 2 anjos em cima da arca. E a terceira Cortou a mensagem. Acabou? Acabou. Então foi um livramento, só lembrou de 2. Vamos lá. Professor, ceia. Por que a nossa ceia é com o pão pequenininho, mas lá é um banquete, segundo ele? E imagem, se Deus proibiu, por que ele mandou? Então, vamos lá. Primeiro, a questão de banquete, a quantidade de comida, né? Era um costume deles, era a chamada festa do amor, o ágape. E aí, esse banquete acabou gerando uma espécie de desigualdade social, onde aqueles que tinham uma condição melhor se serviam de situações melhores e aqueles que não tinham muita condição ficavam à mercê, desprezados de alguma maneira. Paulo, então, vai corrigir isso, trabalhando a ideia de que um deve esperar o outro para comer e que não deveria mais ter isso. Então, o próprio apóstolo Paulo repreende um pouco essa questão do excesso de fartura que causava desigualdade. A questão dos querubins na arca é também interessante a gente colocar, porque ali Deus mandou construir alguns tipos de 2 querubins, eles se tocavam, né, os joelhos e as asas, e representava ali a aliança do Senhor. Porém, a arca, quando Cristo vem, a arca já não existia mais, justamente porque ele teve uma espécie de figura para comunicar uma mensagem, ele mesmo, o próprio Deus, se encaminhou de substituir a imagem pela representação literal da figura que é o próprio Cristo, a arca viva. E nós não podemos exatamente sair construindo, porque Deus não está mandando construir mais nada. Outro exemplo também é a serpente, né, chamada de Neustan, posteriormente, que foi construída por Deus com o objetivo de representar a vida de Jesus, que viria depois sendo levantado no deserto para curar, e depois ela foi destruída porque virou objeto de adoração. Interessante que nós não temos objeto de adoração, né, na arca, né? Pelo menos eu não me recordo de um texto onde a arca passou a ser adorada. Ela era reverenciada pelos inimigos, quando até caiu a cabeça de Dagon lá, mas eu não lembro da arca ter tido esse problema. Então, houve uma certa continuidade dela por causa disso, até que Cristo veio e substituiu essa referência. Também sobre essa questão das imagens, a gente tem que entender o propósito de cada texto. Por exemplo,
Deus falou que não queria que o homem construísse nenhum tipo de imagens e tal, tá lá no primeiro e segundo mandamento, beleza. Agora, os mandamentos de Deus são para os homens. Deus é livre. Ele faz o que ele quiser, você tá entendendo? Deus, ele tá acima dos 10 mandamentos. Ele não tá na mesma linha que o homem, com respeito às regras que ele mesmo instituiu. Se você é o pai da sua família, o pai de família da sua casa, você pode chegar nos seus filhos, sei lá, você tem 4 filhos, você fala assim, a partir de hoje a televisão aqui vai ser desligada 21 horas. Então vocês vão estudar, não sei o quê, amanhã tem que levantar cedo, não sei o quê e tudo mais. Ora, não significa que se você quiser assistir TV no quarto às 21 horas, 22, 23, sei lá, exato, você tá vendo? Não. Se essa pergunta fosse para mim, eu ia dizer assim, não, eu criei essa regra para vocês, não para mim, entendeu? Eu faço o que eu quiser. Então, Deus, ele tá acima, inclusive, da lei que ele mesmo estabeleceu. A lei é para os homens, não para Deus. Fabiano, e o ar-condicionado, não vai ligar? Agora, pastor? Ele tá ligado, na verdade. Eu acho que só não tá na temperatura que o senhor gosta. Tá põe, 23. Põe no 8. No 8? Claro. Trabalhamos com sorvete de novo, pastor? Exatamente. Solta o telefone aí que você falou que tava esperando. Abrimos. Alô? Alô, pastor. Olá, quem fala? Adriano de Emelino Matarazzo. Adriano, Zona Leste. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, pois não, meu irmão. Pastor aí, um abraço pro Fabiano, hein? Tem que se equilibrar aí, Fabiano. Pode deixar, irmão. Esse final de semana eu vou tentar. Até certo. Vamos lá, Adriano, sua pergunta. 2 rapidinho, pastor. Eu não sei se eu ouvi direito, mas o senhor me corrige. O senhor no programa da manhã falou que não é arminiano. O que o senhor seria? Se for, beleza, mas se não for, dá um spoiler pra nós aí. Tá. Algumas pessoas não veem a Trindade, Deus, quando a gente se refere a Deus, Jesus e Espírito Santo como pessoa. Eu entendo que a gente pode se referir como pessoas. Porque a pessoa fala, mas Deus é Espírito. Como é que faz para explicar para essa pessoa? Porque na cabeça da pessoa é pessoa física. E elas não conseguem entender que a gente se referindo a Deus, a Jesus, a Espírito Santo, como pessoa, para ela não pode, não dá. Como é que dá para explicar isso? Tá certo. Como é que fica essa explicação, professor? Bem, a primeira é para o senhor, né? Da questão do arminiano. Não, vai na segunda. Aqui vai estar essa frente também. Eu vejo da seguinte maneira, né? A definição de pessoa, ela é um pouco mais filosófica e psicológica do que teológica, tá? É eles que tratam um pouco dessa questão da antropologia de forma mais acadêmica. Então, pessoa seria o quê? Seria um tipo de ser que tem volição, atuação e identidade. Então, Deus tem isso? Deus tem volição, tem atuação e tem identidade. Ainda que não seja corpórea, ele tem tudo isso. Então você pode se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como pessoas. Não há nenhum problema com isso. Inclusive, eles são tratados na Bíblia como pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes oblíquos, que também são pessoais, né? Me, mi, contigo, te, ti, contigo, ele, de nós, convosco. Então, há referências pessoais ali. Quando a Bíblia diz, né, que ele virá, ele, um pronome pessoal. Da terceira pessoa masculino singular. Nesse caso, em grego, seria autós. Então, há referências pessoais a Jesus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sobre soteriologia, né? Eu sei que o debate se tornou bipartido entre calvinismo e arminianismo, mas, sei lá, se você lê, por exemplo, Agostinho de verdade, não Agostinho a partir do calvinismo, porque, por alguma razão, que eu não sei explicar qual é, os nossos irmãos calvinistas meio que sequestraram o Agostinho e disseram que o Agostinho era um pré-calvinista, entende? Mas isso não reflete a posição oficial de Agostinho, pelo menos acho que foram 3 livros escritos sobre esse tema. Aliás, o nome do livro é Do Livre-Arbítrio, entende? O Agostinho, ele escreveu 3 livros com o tema do livre-arbítrio. E por último, eu não lembro agora o nome do último livro que ele escreveu, que tem a ver como se fosse um arremate e tal, ele reforça novamente essa questão do livre-arbítrio. Mas por alguma razão, que eu não sei explicar qual é, os nossos irmãos calvinistas dizem que o Agostinho é uma espécie de
calvinista, né? Calvinista da patrística. Isso, na patrística ele é o expoente do calvinismo ali, da visão e tal. Mas isso isso vai até a página 2. É só ler Agostinho. Se você ler Agostinho, você vai na fonte primária que está tudo resolvido. Então, a minha opinião, eu acredito sim na eleição, porque é bíblica, mas entre calvinismo e arminianismo eu sou mais agostiniano, seria assim dizer, mas o Agostinho original, o Agostinho da raiz mesmo, entende? Um outro sequestro, se eu posso dizer assim, que os nossos irmãos calvinistas fizeram, é o termo reformado. Então eles dizem que a teologia deles é a teologia reformada, mas o verdadeiro reformador se chamava Lutero. Quando Lutero operacionaliza a reforma, dá o start na reforma, o Calvino, de fato, ele já tinha nascido, mas ele era criança. Ele tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. O verdadeiro reformador não é calvinista, entende? Como que eu falo assim? O nascedouro da reforma não é calvinista. Defende o livre-arbítrio, enfim. Se você for colocar entre arminianismo e calvinismo, o reformador, por exemplo, a reforma, o luteranismo, pende muito mais para o arminianismo do que para o calvinismo. Mas por alguma razão eles dizem que eles é que são os reformados. Se o senhor até me permite, Lutero era agostiniano. Então, exato. Ele era um monge agostiniano. E no Concílio de Orange, quando Agostinho foi convidado para poder colocar o seu posicionamento sobre o livre-arbítrio, ele diz claramente que não defende dupla predestinação. Exato. E esse é o ponto que faz a divisão entre o que Calvino acreditava em dupla predestinação, e Agostinho não. Bom, enfim, então por isso não dá para fechar essa questão, assim, então vale a pena estudar as verdadeiras fontes, né? E hoje, graças a Deus, você nem precisa comprar, cara, as coisas, dependendo se você tem aí para baixar, para ler na internet ou coisa parecida, mas é um material que vale a pena ter, pelo menos esse material do Agostinho do qual eu estou falando. Livrarias católicas, você acha facinho. Vamos lá, temos ouvinte ao vivo? WhatsApp, só que antes, pastor, tem uma observação. Alguém aqui falou nas redes sociais que o senhor é um ex-calvinista. Aí é verdade. Aí é verdade. Vamos lá, solta a próxima aí. Vamos lá. Boa tarde, César Cavalcante. Aqui é o Jorge do Bairro do Limão. Gostaria de saber quem foi a mulher do Caim. É a própria irmã dele, que ele foi expulso de casa, né? Na Bíblia fala quem será a mulher dele, se for um parente dele. Obrigado, Deus abençoe, viu? Tá um relatório na Bíblia aí que fala sobre isso. E aí, Matheus? Essa é boa, hein? Tem um historiador chamado Jeová Mendes que escreveu um livro, Fatos e Histórias que a Bíblia não conta, mais ou menos assim um título. E aí ele traz um pouco da tradição judaica tentando responder essa questão. Acho que está no Bereshit Rabá, onde basicamente ele aponta o seguinte, que Adão e Eva tiveram 33 filhas, 33 homens e 27 mulheres, 60 filhos e filhas antes do pecado. E que o fundamento disso seria a partir de algumas lacunas propositais deixadas no texto de Bereshit, de Gênesis 1, onde ele entende o seguinte: quando Deus diz multiplicarei a tua dor, não dá para multiplicar do zero, né? Nem para engrandecer. Então esse numeral indica a questão de que eles tiveram filhos e filhas antes, porém não com tanta dor. A dor seria ali o castigo e não necessariamente o parto. Então tiveram filhos e filhas antes do pecado. Outro posicionamento que reforça um pouco essa questão de filhos antes do pecado foi que Deus mandou que eles procriassem. Em Gênesis 1:26 está escrito, né, uma das 6 ordens que Deus deu, né, só para poder ratificar: cuidar do jardim, comer da árvore da vida, comer das árvores frutíferas, não comer da árvore do bem e do mal, nomear os animais e crescer e multiplicar. Então, se eles desobedeceram uma dessas 6 ordens, significa que as outras 5 foram obedecidas. Porque se Deus falou crescer e multiplicar, e eles falaram não vamos crescer e multiplicar, a transgressão seria desobedecer a esse ponto. Então eles cresceram e multiplicaram, mas não era o foco da Bíblia narrar exatamente isso. Era trabalhar a queda para apresentar Jesus como Salvador depois. Então eles tiveram filhos e filhas. Essas irmãs de Caim foram para a terra de Nod, e segundo a própria cultura judaica, não estou colocando aqui como ponto canônico, tá? Apenas uma curiosidade, chamava-se Selimate, e ela foi para a terra de Nod e Caim se casou com ela e teve filhos lá. Esse é um dos pontos que a gente tem. Sobre isso, o problema da questão dos filhos antes, eu sei que não foi uma posição do professor, mas ele citou aqui um documento, é a questão do pecado original.
Porque aí essas pessoas são puras e se são puras, não caíram, não morrem. Se não morrem, então tem toda uma questão teológica que vai se desenvolvendo na sequência. Mas, de fato, o texto diz que ele teve muitos filhos e filhas mesmo. Não sabemos exatamente o número pelo texto, mas... e a gente também tem de levar em conta a longevidade dos antediluvianos, né? Dos pré-diluvianos. O pessoal vivia, sei lá, 800 anos, 700, não sei o quê. Então, é isso. Poderia muito bem ser uma sobrinha, neta, bisneta e tá tudo bem. Vamos lá. Há quem coloca ainda Gênesis 6:2, né? Os filhos de Deus ali seriam aqueles que carregaram a imagem pré-pecado. E aí eles se corromperam em Gênesis 6:2 e foi o que levou à causa do dilúvio. É também uma corrente que tenta dizer sobre a questão do pecado original. Bora lá. Temos ouvinte, Fabiano? Abanton Singo. Vamos lá. Alô? Hakuna Matata. Alô, pastor César? Olá, sou eu. Quem fala? Graça e a paz, é o Robson aqui de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Robson? Bem-vindo ao programa. Pois não? A todos aí da mesa. Amém. A paz. Paz, querido. Pois então, não. Pastor, eu queria fazer duas perguntas. Uhum. Uma a gente entende que no 7º dia, Deus descansou. A gente pode entender isso de uma maneira literal? Deus se cansa? E a outra? Pode fazer a outra já? Claro, pode. A outra, pastor César, é o seguinte. Nós também entendemos que Deus criou todas as coisas. O que o pecado é? Em que categoria que o pecado entra? No sentido de criacional, não sei. Essa é a minha dúvida. Ok. Deus abençoe. Fica na paz. Obrigado. Amém. Matheus, escolhe uma das duas. Qual você vai? Tu faz, pode escolher aí. Não, manda aí. Vamos lá, eu acho que vou responder a primeira, então. A questão do pecado, a questão do Shabat aqui, né, que Deus descansou no 7º dia, Deus não se cansa, a gente sabe disso. Mas a Bíblia está recheada de antropopatismo, né, e antropomorfismo. Antropopatismo seria atribuir a Deus sentimentos humanos e antropomorfia seria atribuir a Deus formas humanas. Quando a Bíblia diz que Deus tem mãos, tem pés, antropomorfismo. Quando diz que Deus tem sentimentos, emoções como cansar, descansar, ciúme, é antropopatia. Então, o verbo aqui, né, cessar, em hebraico, ele é Shabat, que é um homônimo perfeito com o substantivo sábado, que também é Shabat. Então, essa construção, ela mostra que Deus cessou sua obra, ele parou sua obra. Só que foi, né, mal traduzido aí como Deus descansou, não necessariamente mal traduzido, visto que o texto de Gênesis ele é feito tanto em prosa quanto em poesia. Então ele é um texto de gênero híbrido. Então permite, na tradução, colocar alguma poetização. O que se faz depois de um longo dia de trabalho ou de uma longa semana de trabalho? Se descansa. Mas se descansa quando? Quando se encerra. Entendeu? Então, basicamente, a palavra Shabat aqui significa que ele encerrou o trabalho. Mas, devido à estrutura 50% poética do livro de Gênesis, que é uma prosa poética, permite, então, colocar que ele descansou, para que você imagine o Criador falando, ufa, eu criei alguma coisa. Sobre a outra pergunta, se Deus criou tudo, né? Como fica a questão do pecado e tal? Vamos lá. O pecado, ele não é um ente criado. O pecado, ele não é um ser. Não existe um ser e um lugar que é o pecado. Assim como não existe um ser, um ente, uma entidade, uma personalidade que é o mal. Essas coisas, elas são atitudes. Aí é um ponto, por exemplo, para a liberdade humana. O pecado, o desvio existe por conta da liberdade que o homem recebe de Deus. Quando Deus fez o homem, ele fez homens livres. Ele fez homens livres. E essa liberdade nos permite obedecer, nos permite optar entre obedecer ou desobedecer. Então o pecado, deixa eu dar um exemplo prático. Ferrugem, por exemplo. Eu estou aqui aqui na minha frente tem esse ferro aqui, que é a base do microfone. Se esse ferro ele não for bem cuidado, ele pode se enferrujar. Mas a ferrugem, ela não existe num lugar sozinha. A ferrugem é o resultado da oxidação do ferro e do oxigênio em contato com o ferro. Entende? Então, a ferrugem não está num lugar guardado num cofre, em algum lugar, falar, vou pegar isso aí e tal. Não existe. É o resultado do mau uso do ferro. Entende? Então,
assim como a ferrugem não pode existir sozinha, não existe o pecado como uma pessoa ou o mal como uma pessoa. Ele é o resultado, o mal, o pecado é o resultado do livre-arbítrio, da liberdade. Agora, entender essa questão nos leva, talvez o ouvinte, a uma segunda pergunta, né? Mas e o diabo? Então, o diabo também não é o mal. O diabo não é o mal. Ele pode ser a mais maldosa das criaturas, é verdade. Mas o diabo também, por causa do seu livre-arbítrio, se tornou a mais maldosa das criaturas. Mas não é o mal. Exatamente. Não é o mal não existe num lugar que fala, aqui é o mal, aqui é o bem. Esse dualismo não é um expediente cristão. Não dá para pegar um Uber e ir até o mal. Chegar lá, exatamente. Vamos lá, temos o que, Fabiano? Ouvinte no telefone, pastor. Alô? Alô, boa tarde, graça e paz, pastor César. Boa tarde, irmão. paz. Tudo bem? Eu gostaria de fazer duas perguntas. Vamos lá, como é o seu nome? É Gerson, sou daqui de São Paulo. Gerson, vamos lá, Gerson, suas duas perguntas. Primeira. A primeira, eu gostaria de saber sobre 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, sobre, uma dúvida, né, sobre quando Jesus vai até o inferno e visitar ali as prisões. Eu queria um esclarecimento, há muita dúvida sobre esse tema. Tá, segunda. E a outra, um pastor, tem um chamado, e ao longo do tempo ele parou. Ele falou, eu vou jubilar, não quero mais, vou parar. Qual é a consequência, o que acontecerá com ele em relação ao chamado? Eu não sei se isso afetaria a salvação dele ou o chamado somente, porque é um dom, e Romanos 11, 29 diz que o dom é irrevogável, né? Lucas também diz que aquele que coloca a mão no arado não olhe para trás. Então a gente entende-se, eu pelo menos entendo assim, que é um chamado que você tem que continuar, né? Luta vai ter, dificuldade vai ter, mas está aí a Bíblia para nos alavancar para frente. Eu queria saber qual é a consequência, se ele vai ter alguma consequência aqui, em vida, depois. Eu queria entender isso. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá. Amém. Mateus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, é um texto bem interessante. Já fiz um debate sobre ele e diz o seguinte: no qual foi também e pregou os espíritos em prisão. O que pega aqui é essa pregação e essa prisão. Qual é essa prisão? Qual é essa pregação? Só para poder deixar claro, essa crença de que nós temos que Cristo foi até o inferno pessoalmente, pediu a chave da mão de Satanás, esmagou a cabeça dele, isso é uma ficção inventada ali no século II. Tem até um livro que fala sobre a descida do Hades, que esse livro foi banido no Concílio de Nicéia por Silvestre I. Tá bom? Esse livro foi proposto para entrar na Bíblia, não entrou na Bíblia, então criou-se toda uma narrativa em relação a isso, a partir do momento em que os pais da igreja liam os deuterocanônicos. Então, isso daí compunha muito a narrativa da época. O que existe aqui? O próprio texto diz, o verso 20, nos quais, noutro tempo, foram desobedientes. Olha a primeira referência. Os quais aqui está retomando aqueles que receberam a pregação. E noutro tempo está falando que não foi o tempo que Jesus pregou. Está mostrando que foi um tempo anterior. Qual foi a atitude dessas pessoas que receberam a pregação? Foram desobedientes. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Agora esclarece qual é o tempo. Nos dias de Noé, através de Noé, Cristo foi, pregou aquelas pessoas. Aí entra o detalhe, né? Porque Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Então você vê que existe também esse título dado a Noé. Então houve uma mensagem de misericórdia muito semelhante à proposta do Evangelho. Ali, que é para se arrepender. Através de Noé, Cristo pregou e fez uma proposta para salvar aquele povo. Então, só que aquele povo estava hoje em prisão. Então, na época que Pedro escreveu, eles estavam em prisão. Por quê? Porque já haviam morrido. E a palavra prisão aqui, se você observar certinho, cadê? Verso 19, né? A palavra prisão aqui é fulake. Não é nenhuma referência ao inferno exatamente, tá bom? Tá falando de um ambiente de guarda. Então, não tá aqui se referindo a Jesus ir diretamente ao inferno. O que a gente tem, as pessoas digam isso muito Apocalipse 1:18, né? Que fala que ele tem as chaves da morte e da vida. Quando diz que ele tem, você não vê um verbo de ação. Você vê um verbo, a gente chama aqui até mesmo de fientivo, que é uma subcategoria do estativo.
ele tem a chave. Ele não tinha e agora ele tem. Através da morte dele, ressurreição, ele conseguiu vencer isso. Então, quando que ele pregou? Na época de Noé. Onde é essa prisão? Essa prisão falava do estado de morte deles, que não pode sair de lá. Tem uma pregação, tentei procurar aqui, eu acho que é de Lutero, falando sobre, defendendo essa ideia também, mas não é um livro ou uma aula, parece que numa das pregações, mas esse é um tema bem complexo também. E divide opiniões de pessoas importantes na história da igreja e na igreja moderna hoje, por exemplo. Mas uma boa abordagem. Agora, o outro tema, né, um tema mais da dia a dia da igreja, né, um pastor que foi jubilado, tal, ele perde, como que é e tal. Bom, vamos lá. Em Lucas capítulo 1, eu não sei o versículo, mas fala que quando termina o Zacarias recebe a profecia do anjo Gabriel, e terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Parece que havia sim um tempo para término do ministério dos sacerdotes, e o que a gente chama hoje de jubilação, um tipo de aposentadoria, né? Alguma coisa assim. Eu não vejo como um problema, não, a igreja reconhecer que agora é tempo do pastor que pregou, trabalhou anos e anos, a fio décadas, agora ser aposentado, jubilado, o nome que queiram dar. Isso não significa que ele está abdicando do seu ministério, jogando fora o seu ministério e tal. Eu não vejo isso como uma questão grave, não. E nem acho que ele está abrindo mão do seu chamado, do seu ministério, mas que ele está trocando de posição, deixando uma pessoa mais jovem, com mais tempo, com mais, talvez, vitalidade, né? Assumir o trabalho, e ele vai ajudar de forma mais estratégica e com menos envolvimento de mão na massa. Não vejo isso como um grande problema. Acho que todas as igrejas têm aí um tipo de plano, projeto que prevê o cuidado do pastor quando chega numa fase que ele já tem que parar por conta da idade, enfermidade ou coisa assim. Fabiano, vamos virar? Vamos sim, pastor. Vira aí, a gente volta já. Vai. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Vamos lá, Fabiana, é o seguinte, para você que está acompanhando o programa, no dia 16 agora de março, março não, Fabiano. Os caras vão pensar que o programa é gravado. O Fabiano só me atrapalha. Desculpa, pastor. Me perdoe. Não vai se repetir. Por favor, essa é a última vez. No dia 16 de abril, começa oficialmente a próxima turma do projeto de alfabetização em hebraico bíblico com aula ao vivo. Pensa nisso. Aula ao vivo, tá? Que mais? Material didático, comunidade de alunos, credencial de aluno, tá? Plataforma para ficar disponível tudo para você durante um ano inteiro, para você ver, rever, tornar a ver qualquer tipo de aula que você quiser. Plantão tira dúvidas para você que precisa de ajuda lá na hora da lição e tal. Tudo isso disponível para você a partir do dia 16. Agora, depois do dia 16, pode fazer a matrícula? Pode, na verdade pode. É um curso que vai estar aí da faculdade, você vai poder se inscrever a qualquer momento. Mas o valor é 360. E nessa primeira turma está por 240. E esse desconto parece pouco de R$60,
Mas é em todas as mensalidades. Esse curso são só 6 mensalidades, 6 meses pagando. E depois desses 6 meses, são 6 boletos e você não paga mais nada. Aliás, boletos. Temos ainda vagas no boleto bancário. Então, se você tem interesse de entrar no Projeto Hebraico Fácil pagando no boleto, então a hora é agora. Quem quiser pagar no cartão também está sempre disponível, tal, mas boleto não são muitas vagas todos os dias. Então, se você tem interesse de participar através do boleto bancário, então é só fazer a sua inscrição. WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988 011 98484 99. Falei errado o telefone o tempo todo. O Fabiano não tá de brincadeira, Fabiano. Porque agora você alcançou 90 quilos, então você quer, já que você não consegue, você quer zombar de todo mundo. Então vamos lá. O telefone tá errado. Fabiano, coloca o 3030 lá, o velho. O bom e velho. Tá. É. Ninguém avisa o Fabiano dessas coisas. O telefone é o seguinte, ó. A gente retomou o velho 93030. Então o WhatsApp é 11 São Paulo 9 3030 1234 9 3030 1234 011 São Paulo 9 3030 1234 9 3030 1234 9 3030 1234. Nesse telefone é um WhatsApp, tá? Esse número é um número de WhatsApp. Nesse WhatsApp você chama, fala assim, eu quero saber do curso de hebraico. Coloca teu nome, tracinho hebraico, não precisa nem falar nada. Só, meu nome é Carlos Eduardo, tracinho hebraico. E aí a nossa equipe já manda automaticamente para você o link e qualquer dúvida é só chamar pelo mesmo número do WhatsApp, tá? 9 3030 1234. Se você quer aprender hebraico, a hora é agora. Aulas ao vivo, material didático, mais comunidade de alunos. Gente, a comunidade de alunos vai fazer toda a diferença. O que você precisa? Um caderno, uma caneta e a sua Bíblia, só. Então, vem com a gente. 9 3030 1234, 9 3030 1234. Faculdade Teológica Bethesda, moldando os vocacionados. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, o bom e velho Crescendo na Fé. Bora lá, quem que nós abemos, Fabiano? Abemos ligar, pastor. Ligação ao vivo, você liga e fala ao vivo com a gente. Alô? Alô? O pastor César. Olá, sou eu, quem fala? Bom dia, Rafael, São Paulo. Graça e paz pro pastor. Paz, Rafael. Boa tarde. Próximo do céu, que a minha televisão tá ruim, o rádio. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? É o Matheus que tá aqui comigo. Pois não, meu irmão? Pastor, eu tô desde ontem conversando com a minha esposa. Uma dúvida que a gente tem é uma pergunta relacionada à fé. Deixa eu tentar fazer a pergunta, que eu tenho dificuldade, às vezes, de me expressar. Mas, assim, quando a gente vai orar por um enfermo, e aí nós vamos orar por essa pessoa, nós vamos declarar a cura, e se essa pessoa for curada, foi por conta da nossa... Não é assim a pergunta. É mais ou menos assim, ó. Quando uma pessoa é curada, é porque a gente teve fé na oração, e do contrário é porque faltou fé, ou nós temos que ter fé em Deus, de que Deus pode curar. E se Deus não curou, não é porque não faltou fé em nós, mas nós entendemos que não era a vontade dele. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é porque a minha esposa, ela acredita que uma fé autoritária, no sentido de que eu tenho que ir lá e tenho que orar e tenho que crer que Deus vai curar e ele vai curar, ela entende que isso é ter fé. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Eu não sei se o senhor entendeu. Entendemos sim. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe, pastor César. Tchau. Amém. Deus abençoe. Tá aí o Rafael com dúvidas sobre isso, na questão da cura. Aliás, Rafael significa... Deus cura. Tem a ver que Deus cura. Seu nome significa isso daí. Vamos lá, Matheus.
Pois é, baseado no seu próprio nome, Rafael, pode ter fé à vontade, orar pelos enfermos, né? Porque o que acontece? Tem muitas causas pelas quais o próprio Deus não cura. Deus não volta atrás da sua palavra. Então, lá em 1 Coríntios 11, fala que por isso há entre vós muitos fracos e doentes. A pessoa que toma a ceia errado, ela está abrindo brecha para tipos de enfermidade. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Por isso, entre vós, muitos fracos e doentes. Outra situação também é que a Bíblia fala da raiz de amargura. A raiz de amargura, meu amigo, ela vai gerando outros tipos de doença. A gente já sabe disso, tem estudos hoje voltando. Quando a pessoa não trabalha o seu lado emocional, o perdão, vai criando raiz, isso vai matando as células ao redor dela, vai fazendo com que ela venha a ter um adoecimento psíquico e que desemboca no somático. E aí a gente chama de doenças psicossomáticas. Você vai orar por essa pessoa nem sempre vai ser curada. Outra coisa também é que os dons de cura estão no plural. Lá, entendeu? A expressão doron está no plural. O que isso indica? Que Deus tem outras formas de curar além da imposição de mãos. Às vezes o que essa pessoa precisa fazer é ir no médico, é ir num psicólogo, entendeu? Às vezes ter uma vida um pouco mais saudável, é praticar um esporte. Então Deus quer curar a pessoa, muitas vezes despertando ela para o cuidado da saúde, porque eu penso que a cura, pastor César, é a manutenção de alguma coisa que a gente deixou de fazer. Então a gente deixou de cuidar da saúde, nem todos os casos, tem uns casos que são acidentes, genética e tal. Mas a cura tem muito a ver com várias coisas. E é por isso que Deus escolheu várias formas de curar também. Então às vezes você orou, Deus não curou porque a pessoa não libera perdão, a pessoa toma a ceia errado, a pessoa não cuida da saúde. Deus quer despertar aquela pessoa. Se Ele cura aquela pessoa, a pessoa volta a ter uma vida sem cuidado da saúde, o que Deus está fazendo? Curando o corpo e apoiando a ignorância da alma, né? Então eu vejo que Deus tem várias formas de ministrar essa cura. 42 10 30 60. E aí, Fabiano? Abemos o WhatsApp agora, pastor. Vamos de WhatsApp, solta aí. Paz do Senhor, pastor César. Aqui é o Lucas, fala aqui do sul de Minas. E hoje eu estava ouvindo o debate aí pela manhã, né? E uma coisa que eu estava pensando é que Paulo, ele escreve lá para os Coríntios e Paulo fala, né, que tinha um problema naquela igreja, porque uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo e outros de Cristo, né? E Paulo, ele condenou essa atitude dos coríntios, né? E eu ouvindo o debate hoje, prestando atenção, né? Aí a gente só ouve falar, eu sou calvinista, outro, eu sou arminianista. E dificilmente você vê alguém falando que é de Cristo. Isso aí não seria um problema nesse debate? Uns falam que é calvinista, outros arminianista. Isso aí não seria um problema também nos dias de hoje, né? Porque eu me considero que eu sou de Cristo, né? Eu leio a Bíblia, então para mim não tem se eu sou calvinista ou arminianista, né? A minha convicção é que eu sou de Cristo e vivo segundo a palavra do Senhor, não que homens pensam ou algo assim. Tá certo. E aí, Mateus? Obrigado, meu irmão. Vamos lá, Mateus. Então, meu querido, eu vejo da seguinte maneira. Também existiu um partido que dizia eu sou de Cristo. Não adianta, você vai ter que de alguma forma apoiar um lado, se posicionar. A neutralidade também é um lado, tá bom? Então, quando você diz assim, eu sou de Cristo, não sou de Armínio, nem de Calvino, nem de Agostinho, nem de ninguém, você geralmente está tendo uma preferência em exaltar a Cristo em detrimento dos outros homens. Tudo bem, sem problema nenhum. Agora, a doutrina que os homens propuseram, elas também têm um encaminhamento de Cristo, né? Agora, qual é a certa? Para isso existe um programa como esse, para poder debater, trazer verdade, esclarecimento. Então, o que eu aconselharia a você, de repente? Fazer a leitura das fontes primárias, das fontes secundárias, observar um lado, observar outro, e quando você chegar a uma conclusão, esse ponto aqui combina mais com aquilo que eu entendo. Sabe como que eu me descobri arminiano, pastor César? Foi quando um amigo chegou e fez 5 perguntas para mim. Ele falou, você acredita que o homem de si mesmo consegue agradar a Deus? Falei, não. Ele anotou lá. Pergunta 1, não. Você acredita que Jesus morreu por todas as pessoas? Eu falei, sim. Ele foi e anotou. Você acredita que essas pessoas que Jesus morreu, elas estavam predestinadas a ser salvas? Eu falei, não. Você acredita no livre-arbítrio? Eu falei, sim. Anotou lá. Você acredita que as pessoas podem se desviar? Eu falei, também. Ele foi e falou, pois é. Ainda que você não saiba, você é arminiano. Você entende o arminianismo como uma corrente. Então, a forma didática que ele fez, eu me identifiquei mais com aquele sistema de doutrina e passei a representá-lo porque está na Bíblia, encontrei subsídio bíblico, entendeu? Então não há assim tantos problemas. O problema é que às vezes alguns idolatram muito, né? Bota Calvino no pedestal, ou Armínio também. Bom, aí é complicado. Quero mandar um abraço aqui a um querido amigo especial de muitos anos, o pastor Paulo Lutero de Melo.
pastor da igreja O Brasil para Cristo na Pompeia. Não sei se vocês sabem, aquele prédio já foi a maior igreja do mundo. Sabia? Não sabia, pastor. Quando foi construída, aquela era a maior igreja, templo evangélico do mundo. Né? Aqui o famoso grande templo da Pompeia. Né? E hoje presidida pelo esse querido amigo, pastor Paulo Lutero de Mello. Participei do programa dele um pouquinho agora, mais cedo. E eu achei que ele estava aqui em reunião. Quando ele me deu tchau aqui no WhatsApp, eu falei, não, passa aqui, dá um alô pra gente aqui. Tá? Eu falei, não, já tô no carro, já tô indo. Mas um beijão aí, pastor Paulo, toda a sua família, a igreja, enfim, todos. Um grande abraço, sempre uma benção estarmos perto. Vamos lá, temos o que, Fabiano? Abbiamo uma telefonata. Você gostou dessa língua agora, né? Isso aí é o que? Italiano? É vero, italiano. É vero. Certo. Terra da prospeita. Alô? Alô? Quem fala? Boa tarde. Quem tá falando é o Maicon Arcanjo, aqui do Rio de Janeiro. Maicon, bem-vindo ao programa, bem-vindo. Tudo bem, meu irmão? Pois não? Pastor, queria fazer uma pergunta e gostaria depois do final de fazer um pedido. Pergunta. A pergunta seria sobre a passagem de Judas, no capítulo de Judas, capítulo único de Judas, no, se não me engano, versículo 9, onde diz que quando Miguel Arcanjo contendia contra Satanás acerca do corpo de Moisés, não proferiu palavra de maldição, antes o repreendeu em nome do Senhor. Nessa passagem, eu gostaria de saber de onde Judas pode ter tirado para escrever inspiração divina, porque se nós olharmos na escritura lá atrás, desde a saída do povo do Egito, não tem nenhum fato que menciona esse acontecimento. Eu já vi que tem um livro apócrifo chamado Confissão de Josué, onde talvez poderia ter uma explicação sobre este fato. Eu gostaria de uma explicação teológica sobre o fato, sobre que da onde Judas pode ter tirado, digo também pelo fator tempo, de onde ele tirou isso depois de tanto tempo para poder estar escrevendo isso daí. Essa é a minha pergunta e o pedido, eu sou do Rio de Janeiro, não é da minha igreja, mas eu acho que alguém, o senhor poderia chamar para um debate de pré e pós, o pastor Lauri Vilas Boas, fica como pedido aí, pastor Lauri Vilas Boas do Rio de Janeiro. Lauri, eu não conheço, mas eu vou pedir para a produção aqui. Mas ele é pré ou pós? Pré. Tá bom. É porque ele já deu num congresso que teve na minha igreja e eu achei muito, muito sábio, eu acho que acrescentaria muito aí no debate. Tá certo. Aí, ou com outro pastor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Vamos lá, pastor Mateus. Esse texto é muito bom, né? E ele, de fato, vem de fontes apócrifas, tá bom? Ele vem de 2 textos apócrifos. O primeiro é a Assunção de Moisés e o segundo é o Testamento dos 12 Patriarcas. Então, lá você tem basicamente uma explicação, uma espécie de midrash, cujo objetivo é atuar ali onde o corpo de Moisés não foi encontrado. Então, visando dar resposta a esse final de Deuteronômio 34, que Moisés, após morrer, né, o corpo dele não foi encontrado, e aí a regra judaica, segundo o doutor William Coleman, era 40 dias de desaparecido, fazia-se uma espécie de enterro, de desfecho. Só que Moisés ele já ficou desaparecido uma vez, 40 dias, depois voltou. Depois de novo, depois voltou de novo. E aí, dessa vez, ele meio que desapareceu e não voltou. Aí Josué, ele chora muito, lamenta, e aí não se sabe onde está o corpo de Moisés. Então, o que eles começaram a entender? Ocorreu ali, né, uma midrash, uma explicação que eles entenderam ser inspirada, e foi relatada nesses livros apócrifos de que o corpo dele foi assunto aos céus, e aí muita gente vai dizer que foi arrebatado ou não, né? Isso aí fica para cada posicionamento de debate, mas que houve uma certa guerra, porque o inimigo não queria permitir que Moisés subisse por conta do passado dele, mas a justificação de Cristo atuou sobre ele, fazendo com que ele chegasse até a glória. Então, eu entendo o seguinte, gente, vamos lá. A Bíblia tem links que levam para os apócrifos? Sim. Você tem o próprio Judas. Judas foi o campeão deles. Um capítulo só. Pegou de Enoque, pegou da Assunção, pegou dos 2 testamentos, né? E aí você tem outros links também, Hebreus 11:35. Porém, ou seja, o que é inspirado dos apócrifos? Aquilo que é autorizado pela Bíblia. Então, aquela porção apócrifa que a Bíblia utilizou, talvez seja a única inspirada que Deus permitiu a gente pregar, porque entrou para os canônicos. Fora isso, o restante do livro não deve ser considerado como inspirado. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais. Quero encorajar você a conhecer
a Bíblia na língua original. Há quanto tempo você me acompanha aqui? 15 anos, 20 anos, 10 anos, 8 anos, 1 ano, 3 meses? Seja quanto tempo for, você está diante de mais uma turma que você vai assistir de braços cruzados, que vai começar do zero e vai sair em 6 meses lendo a Bíblia em hebraico. Lendo, escrevendo, transliterando, pronunciando corretamente. E você vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, meu amigo? Não. Você vai fazer a sua inscrição. É a sua vez, a sua hora. É para você esse projeto. Então, para de ficar ouvindo Crescendo na Fé. Puxa, interessante. Pô, gosto das respostas. Pô, interessante, curioso. E utilize o Crescendo na Fé em favor do seu chamado, do seu ministério. Eu tenho um pensamento que o seu chamado não tem a ver com esse programa, nem com essa rádio, nem comigo, nem com ninguém. Jesus Cristo disse que é o Pai que chama. Orai ao Senhor da Seara, porque Ele enviará os trabalhadores. Quem chama é Deus. Agora, uma vez que você foi chamado, e esse chamado tem nada a ver comigo, na capacitação a gente pode te ajudar. Entendeu? Na capacitação a gente pode ajudar bastante. A Bíblia diz nos Poéticos que o ferro afia o ferro. Então você pode ser afiado, afiada por nós, juntos. E a FTB é essa caixa de ferramentas que está aqui para te ajudar nisso. 930301234. Entra na turma de hebraico hoje. Ou se você quer saber mais, quer ficar perguntando como é que funciona, chama lá no WhatsApp. 930301234. Mateus, obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado, meu pastor. Seu, um prazer estar aqui. Seu Instagram, é Instagram que você usa mais? Isso. Qual que é? É professor.Mateus Rangel. Mateus com TE, tá bom? E Mateus sem H. Sem H, isso aí. Maravilha. Professor Mateus Rangel. Aí lá no Instagram você acha. Tô ficando por aqui. Vem aí Jeremias Neto, nosso presidente. Então agora vai. Fabiano, segunda-feira, você vai chegar com quanto aqui? Eu quero chegar abaixo dos 89, pastor. E você acha que você vai chegar? Eu acredito que sim, embora já tenha ganhado algo que não vai contribuir muito. O que você ganhou? Nutella. Você quer voltar com... Você tá com 90,5 e quer voltar com 89, tá bom? Quero voltar com Nem 80. Mesmo Israel encontrei tanta fé. E eu trabalho lá, cara. Eu conheço. Mas vamos tentar, né? É assim que a gente terminou esse programa essa semana. Inclusive, pastor, eu vou trabalhar, vou lançar assim que eu chegar na minha meta, uma linha de sorvete fit. Sorvete fit? Isso. Ah, legal. Isso. Morango, creme e napolitano, se você quiser. Quando você chegar na meta, você faz igual o Dilma, você dobra a meta. Justamente. Vamos deixar uma meta aberta, não vamos ter meta nenhuma. Quando você bater a meta, você dobra a meta. Com certeza, pastor. Bom, tô ficando por aqui. Vem aí Jeremias Neto. Então agora vai, eu volto segunda-feira. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus da Musical FM. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.